Ok, alunos. Agora nós iremos para aquela revisão de 5 minutos. Agora há pouco vocês viram a aula do professor Beto explicando direitinho. Agora é comigo. Joga lá. A evolução do homem, né? Ou a evolução das espécies. Diz assim. O homem na evolução da espécie. A transformação. Então, o que o professor disse na aula passada é isso daqui, ó. Nós temos aí a teoria do criacionismo, certinho? Essa teoria, ela se baseia na tradição cristã judaica, ou judaica cristã. Fechou? Assim como Deus, depois de ter gerado a terra, e todos os seres vivos que nela habitam, aí teria criado Adão e Eva. Certinho? Isso aí nós estamos voltando um pouco da história bíblica, da história que até hoje é contada, não podemos descartar. Você sabe que a Bíblia é o maior livro de história tão atual para ser trabalhado. Por isso que a ideia de trazer esses fragmentos históricos bíblicos para vocês. Os fundamentos dessa interpretação, que nós chamamos de criacionismo, tem o evolucionismo também, olha aí, são encontrados no livro do Gênesis. E o livro do Gênesis se encontra onde? Lá no Antigo Testamento. Ok? E aí você vê a imagem, a pintura que foi retratada. Na verdade, o Michelangelo, Rafael Sanzio e tantos outros artistas daquela época, renascentistas, procuraram interpretar como seria esse Deus, como é que seria esse homem, na expressão artística. E aí, saindo do criacionismo, a teoria, partimos para o evolucionismo de Charles Darwin, ou o darwinismo, como também é mencionado. Ele defende o processo da evolução das espécies, dos seres vivos. Um detalhe, hein? Isso se aplica aos dias atuais. Quando se fala que na evolução da espécie só irá se manter a espécie mais forte, os mais fracos irão sumir. E hoje a realidade é essa. Através dessas modificações que são lentas e progressivas, consoantes ao ambiente em que ali estão. Charles Darwin, ele desenvolveu no século XIX um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo. Professor, existem outros pensadores que pensam diferente de Charles Darwin? Sim. Só que não ganhou tanta notoriedade. Porém, o Charles Darwin, ele vem de uma linhagem do século XIX, onde esses estudos estavam avançados. Os ambientes selecionam os organismos mais adequados para habitar em determinado lugar. O que Charles Darwin chama de seleção natural. Hoje, na humanidade, ela é assim. Só sobrevivem os mais fortes. E aí, trouxemos para vocês também um quadro onde explica a origem da humanidade. O ser humano, ele faz parte da ordem dos primatas, isso dentro do evolucionismo, constituída por espécies que têm algumas características em comum. Para o cristão que não acreditam nessa ideia do evolucionismo, ele vai, não, nós somos descendentes de Adão e Eva e ponto final. Na ordem dos primatas, nós pertencemos a quem? Aos hominídeos. O grupo que inclui somente nós, humanos, e nossos ancestrais mais próximos é a chamada tribo homini. E aí vocês observem de onde vieram ou veio a evolução do homem, né? Nós temos aqui o Australopithecus, o Homo habilis, o Erecto, o Neandertal e o Homo sapiens. E um detalhe, isso aqui são as principais linhagens. Existem outras e outras e outras. No nosso caso aqui no Brasil, nós temos Lucy, né? O nosso ancestral mais antigo, aproximadamente 12.300 anos. A domesticação do ser humano, o longo processo dessa domesticação, dos instintos e também da sexualidade. A vida sedentária, ela favoreceu o aperfeiçoamento da construção de moradia mais sólida. Aí ele passa a ser sedentário, ou se fixar em um único ponto. A área plantada ficava bem próximo ao aldeamento
E as comunidades do Neolítico também aprenderam a converter as fibras em fios e estes em tecido. E esse tecido começaram, então, a produzir roupas para poder se aquecer do frio. Tudo isso uma evolução, tá bom? Mas agora eu te deixo aí, daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade. Agora é contigo, aluno. Vamos lá, manda brasa. Tchau, tchau. Estamos de volta agora para poder fazer a correção da atividade. Então, vocês viram na explicação, se vocês buscarem a pesquisa, se aprofundarem um pouco mais nessa questão do evolucionismo ou do criacionismo, são duas vertentes que vai abordar o surgimento do homem. Até hoje, nós temos na história pessoas que não acreditam que o homem veio do macaco. Mas vejam, quem está falando isso é a ciência, a evolução. E essa evolução, ela não acontece em 10 anos, ela não acontece em 100 anos, ela vai levar um bom tempo de evolução. Caramba, pessoal, Bom, para quem é das ciências humanas, vai entender esse passo a passo. Quem não fica assim, meio cético, né? Meio duvidoso em querer entender se de fato é aquilo ou não. E dentro do criacionismo, tá claro que todos acabam pensando, acreditando que o homem de fato veio de Adão, de Eva, que houve uma evolução, mas isso vai muito... se você deixar um pouco a questão religiosa e se concentrar na questão da ciência, aí você vai ver isso, nossa, tá? Mas eu falei na explicação, a Bíblia é um dos livros de história mais antigo e mais bem estudado por todo e qualquer pesquisador, tá certo? Então, só refrisando para vocês. Na primeira atividade, eu tenho aí, então, a questão de número 1. O que ela traz? Bom, essa questão, ela diz o seguinte, o criacionismo baseia-se na tradição judaica cristã. De acordo com essa tradição, Deus seria o criador de tudo aquilo que existe. Depois de ter gerado a terra e todos os seres vivos, teria criado Adão e Eva, dos quais toda a humanidade, até nossos dias atuais, descenderia. Os fundamentos dessa interpretação criacionista, elas são encontradas aonde? Letra A, no livro de Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia. Letra B, ela é encontrada no Código da Hammurabi, do Antigo Testamento da Bíblia. Ela é encontrada, letra C, no livro de Gênesis, que está no Novo Testamento da Bíblia. Ou, simplesmente, a letra D está no livro de Apocalipse, do Antigo Testamento da Bíblia. E a letra E, olha aí, está no Alcorão. Alcorão hebreu, escrito por Abraão e Moisés. Bom, aluno, você que assistiu a aula, você que acompanhou, que fez as anotações, que está aí atento na explicação, com certeza vai saber responder essa questão aí, tá bom? É muito fácil? Fácil para quem estuda. Agora, para quem não estuda, fica boiando, a gente sabe disso. O aluno que leva a sério, que faz as anotações, que está atento. E um detalhe, que procura investigar mais ainda, ele só tende a crescer. Crescer intelectualmente. Eu digo, em busca de mais informações, querendo saber um pouco mais, e com certeza ele saberá que a resposta dessa questão é a letra A. Olha aí. A resposta mencionada é a letra A. Está no livro de Gênesis. O livro de Gênesis se encontra no Antigo Testamento da Bíblia. Fechou? Então, olha só, aqui, ó, o criacionismo. Esses fundamentos do criacionismo se encontram no livro de Gênesis. Fechou?
Eu espero que você nunca mais esqueça disso. Vamos lá. Partimos para a segunda questão. Diz o seguinte: o ser humano, ele faz parte da ordem dos primatas, constituída por espécies que têm algumas características em comum. Viu aí? Na ordem dos primatas, pertencemos à família dos hominídeos. Família hominida passou a incluir humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Por esse motivo, hoje usamos o termo, veja, a hominine, para definir, olha aí, para definir somente os humanos, nossos ancestrais mais próximos e todos os outros primatas. Letra B. Homo sapiens, que abrange todos os primatas hominídeos. Letra C. Homem das cavernas, que se refere aos homens que criaram a escrita. Letra D. Hominídeos, para nos referir a todas essas espécies e seus ancestrais. Por último, letra E, Homo neandertais, neandertalenses, na verdade. Bom? Vem aqui para mim, só para ter uma ideia. Professor, mas a humanidade, a ciência, já não tem discutido isso maciçamente, diuturnamente, essa questão da evolução, do criacionismo? Sim. E por que não coloca uma pedra em cima e é aquilo e acabou-se? Porque não é assim que funciona a ciência. Mesmo tendo aí, 2022 anos, 2023 anos, olha, ainda estou em 2022. Mesmo a humanidade tendo 2023 anos, as pesquisas, elas não param. Elas continuam. Nós temos pesquisadores, especialistas dessa área de 10, 20, 30, 50, 60 anos pesquisando. E um detalhe, tudo aquilo que ele descobriu, todas as informações que ele obteve, existe uma ou outra que ainda não está esclarecida. A ciência, ela é assim. Aparece um fato novo, ou algo que esteja relacionado, e ali demanda outras e outras e outras informações. Então, quando eu era pequeno ainda, quando eu estudava no ensino fundamental, quando o professor de história falava da criação do homem através da religião, através da evolução de Charles Darwin, fazia essa ligação, aí o aluno viajava. Eu sei que vocês estão viajando. Aluno do primeiro ano, ele chega agora no ensino médio e parece que tudo que foi construído lá no Fundamental 1 e Fundamental 2 vai ser desconstruído no ensino médio. Não é que vai ser desconstruído, é porque tem outro tipo de narrativa, de abordagem, de conhecimento. Quando você estava lá no Fundamental 1 e no Fundamental 2, a leitura e a informação era X. Agora o ensino médio é X ao quadrado. Na universidade vai ser X a 10ª potência. Entendeu? Então vai ampliando seus conhecimentos. Eu quero te deixar livre para você entender que há uma evolução do conhecimento. Quando vocês terminaram o ensino médio, vocês vão perceber quantas informações vocês adquiriram. Perceberam? Ontem você estava no 9º ano. Ontem que eu falo, ano passado. Chegaram no ensino médio, já tem... Porque é o bicho-papão. Eu vou falar para vocês, o bicho-papão é o 2º ano. O primeiro ano nem tanto. Mas o 2º ano do ensino médio é caveira. Vocês vão ver. O bicho pega pesado. O primeiro ano ainda tem um pé lá no 9º ano. O 3º ano é o fechamento de tudo. E com isso há uma evolução do intelecto de vocês.
há uma evolução. Vocês vão aprender cada vez mais informações. Por isso que essa ideia de trazer do criacionismo, do evolucionismo, um pouco da Bíblia, como é que era o povo da antiguidade, vocês vão ver aqui no primeiro ano. Vamos falar sobre tantas civilizações que vocês vão... Caramba, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é. Então, fiquem atentos que só está começando a aula de história. Na verdade, vocês vão fazer uma viagem na cápsula do tempo, buscando informações. Tá bom? Continua lá, vamos lá. Com isso, então, eu tenho aí essas 5 opções. Letra A, letra B, letra C e letra D e E. Nós podemos responder? Então vamos lá. Resposta correta, letra D. Hominídeos, ou hominídeo, para nos referir a todas essas espécies e seus ancestrais. Fechou? Pois é, então, se é a letra D, voltamos lá. O ser humano, ele faz parte da ordem dos primatas. É isso mesmo. Constituídas aí por espécies que têm algumas características em comum. Na ordem dos primatas, pertencemos à família dos hominídeos. Família hominida passou a incluir humanos, lembram? Os chimpanzés, os bonobos, os gorilas e os orangotão. Cara, se você já viu um gorila, ele é enorme. Pesa o quê? Uns 180, 250 quilos. É enorme. Se você vê o orangotango andando, vem para mim aqui. O orangotango é aquele macaco que da pelagem do couro, da cor marrom, né? E ele, aquelas pernas dele assim, rapaz, é como se você estivesse vendo um ser humano. Olha as mãos dele. Os dedos são idênticos, são 5. E olha que existe pessoas que acabam adestrando esses animais, e ele tem um comportamento assim, sabe que é limitado, mas só pelo fato. Isso na ciência eles falam que a genética de um macaco para o ser humano chega a 99%, mas não é 100%. Só por causa desse 0,1 não é 100%. Por isso que a crença é muito maior voltada para a evolução da insanidade. E olha só, na época do século XIX, Charles Darwin, assim como existiam outros e outros pesquisadores daquela época, mas ele contesta, ele faz uma viagem e ele, nessa viagem, tem essa observação de como a evolução da vida, as espécies que conseguem se manter são as espécies mais fortes, mais resistentes. Uma planta, por exemplo, se ela for fraca, não aguentar arroxo, ela morre. O ser humano também é assim. Ele tem que ser resistente contra as doenças, as intempéries, muita coisa. De repente você vê uma planta, uma flor que nasce entre os espinhos. É típico daquela área, que tipo de planta. E tudo isso requer estudo, sabia? Mas como pode? Flor do deserto, tem essa planta, a flor do deserto. Como é que pode? Ela pode viver ali no jarro, sem água. Os cactos também, nas áreas secas, quente pra caramba. Tá lá os cactos, e dão flores. Então, nós temos espécies de plantas, de árvores, enfim, que se adaptam muito bem em determinado ponto, e outros não. Assim é o ser humano. Por exemplo, tem ser humano que adora frio. Eu vou para a Europa, eu vou para o sul, tem muito frio. Ok, tem gente que se adapta, mas tem gente que não se adapta. Eu não pode nem ver. O frio está vindo lá no Canadá e já está sentindo aqui a friagem. Então. E tem gente que não gosta de calor. Coloca aqui um europeu, um alemão para nossa região. Ele vai sofrer muito com a temperatura. Eu acho que só vai ficar dentro da caixa de água, né? Para não
se desidratar. Mas é isso, é uma questão de evolução, de sobrevivência. Quando o texto fala que nós somos descendentes desse grupo, isso são estudos e mais estudos que são desenvolvidos ao longo do tempo, tá bom? Continuando, então, essa foi a resposta é da letra B, hominídeo nos refere, para nos referir a todas essas espécies e seus ancestrais. Bom, questão 3 ela diz o seguinte: muito antes de surgir um sistema educacional organizado como conhecemos no dia de hoje, a escrita por si só, como um registro de sinais, codificações isoladas, e que por uma associação passa a ter algum significado, existe há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Isso no final do período neolítico. Eu tenho o paleolítico e o neolítico. Tá? Esta característica de escrita, ela marca o que chamamos de pré-histórico, pois foi com o advento da linguagem escrita que inicia o fim desse período, chamado pré, para o início da história propriamente dita. Então, o pré é o que vem antes. Isso é fácil, né? Sobre o aparecimento da escrita no mundo, então, é correto afirmarmos. Vejamos. Letra A. Os hieróglifos encontrados no Egito é a forma de escrita mais antiga. Letra B. A forma de escrita mais antiga registrada, ela ocorreu no Oriente Médio e é chamada de cuneiforme. Letra C. A escrita, ela teria sido inventada de forma dependente e idêntica em 3 regiões. Ela surge pela primeira vez entre os gregos, isso aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo, há 5.000 anos aproximadamente. Aonde? Na Mesopotâmia. Letra D. Por meio da escrita, a humanidade estagna ou estagna e cria barreira do tempo, do espaço, deixando desinformações e toda sorte de registro para a posterioridade. Por último, letra E. A escrita ela não tem tanta importância para a humanidade. Haja visto que vários povos viveram sem conhecer a escrita. Bom, e aí eu quero saber então, qual vai ser a resposta? É a letra B. A forma de escrita mais antiga é a cuneiforme, encontrada no Oriente Médio. E agora a questão se liga do Enem, ela diz o seguinte: a transição do Paleolítico superior para o Neolítico entre 10.000 a 7.000 foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. E entre essas, nós podemos citar A. O aparecimento da linguagem falada. B. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Letra C. O aparecimento da magia e da arte. Letra D. O povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e também Ocidental. E o aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de osso, os arpões, os anzóis, a machadinha, a lança e também a faca. Qual será a resposta? Ok, se você marcou, então, a letra B está de parabéns. A domesticação dos animais e plantas apareceu com a agricultura e o pastoreio, tá bom? Quando o homem, então, se torna sedentário. Alunos, infelizmente acabou. Acabou, então, a nossa revisão, acabou as nossas atividades, a nossa correção e, com certeza, estarei por aqui. Fica claro aí a questão do evolucionismo e do criacionismo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.